Glória a Deus. Meus irmãos, Salmo 46, a fé perfeita em Deus, cântico sobre Alamote, entre os filhos de Corá, cantor-mor, cantor-chefe. Alamote é uma voz de soprano feminina, aguda, cantada por virgens, né? Isso é muito importante, nós aprendemos essa parte. Alamote. Meus queridos irmãos, o Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Os salmos são hinos, louvores, canções, né? Mais conhecidos como Tehillim, né? Salmos são canções, louvores, hinos conhecidos aqui no hebraico Tehillim, Tehillim. Nós vamos ver aqui o versículo 1, ele fala de mensagens especiais de Deus para o seu povo. O eterno Filho de Deus, que caminha imortalmente sobre Corá, um cidadão de coragem que toca muito bem, encontrou um grito. Louvado seja Deus. Então aqui uma mensagem que fala sobre como o Senhor Jesus estava ali sobre Corá, ou que caminhará sobre Corá, corrigindo, e que ele encontrou homens de coragem que tocam bem, né? Certamente houve um grito que encontrou os bons cantores. Observamos aqui na palavra de Deus que vai aparecer: Deus é o nosso refúgio, Deus é Elohim, né? É governadores, governantes, seres divinos, ou simplesmente Deus, né? É o nosso refúgio. O refúgio aqui é Mashesé. Isso é hebraico. Mashesé, nosso refúgio, nossa fortaleza. Oze, fortaleza é força e poder. Nós vemos aqui, ele é o nosso socorro, a nossa ajuda. Essa ajuda, esse socorro é Iesá. É bem presente, essa palavra bem aqui é Meiot. Fala de abundância, de excessivamente. Metzá presente. Meiot de Matzá. Presente nas horas, e presente em abundância, né? Nas horas de tribulação, Tessará, nas horas de aperto, ele está conosco, né? Esse Tessará é aperto em hebraico, e nós vamos ver que Deus está conosco nas horas de angústia. Nós vemos aqui o versículo 2, pelo que não temerei, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Isso aqui vai ser, na palavra de Deus, os poderes que podem serem abalados
as ameaças, mas nós não tememos coisa alguma, porque Deus está conosco. Temer, aqui vai aparecer, temeremos, Yaré, ter medo, né? Nós não teremos medo do inimigo. Ainda que a terra, eretes, solo, né? Essa palavra se é solo, eretes, em hebraico. Ainda que ela se transtorne, que ela seja transtornada, ser tocada, sanar, trocar ou alterações, né? Nós vemos que, mesmo que aconteçam catástrofes, coisas terríveis com a terra, com os poderes dos homens ou com a natureza, mas nós permaneceremos firmes confiando no Senhor, ainda que os montes, os montes aqui podem até se abalarem, mas nós estamos firmes confiando no Senhor. Os montes aqui, montes ser sacudido, lebe, homem interior, mente é consciência, e mares. Aqui nós vemos que mesmo que a terra seja sacudida, os homens interiores estejam com algum problema, achando difícil de se resolver, mesmo que a sua consciência esteja abalada, mesmo que os mares, que podem ser mares de água ou mares chamados de multidões, estejam com algum medo, mas nós continuaremos confiando no nosso Deus. Então aqui nós vemos no versículo 3, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, né? Ameaça todo orgulho da riqueza, barulho da montanha, perdoe. Isso significa que quando há uma grande ameaça, quando há um grande orgulho que diz assim, as nações ricas, importantes, fazem os seus barulhos, aí aqui o salmista apresenta o perdão. Quando está havendo aquele tumulto inteiro lá das nações, aquela guerra, ele ainda fala em perdão. Gente mesmo que estivesse ali orgulhosa do seu poder, da sua condição diante de Deus, mas esses barulhos deveriam ser perdoados, porque as pessoas queriam simplesmente demonstrar grandeza. O importante é que o nome de Deus apareça. Quando nós confiamos nele, isso acontece. As águas aqui representam a violência transitória, as águas que rugem, e os tumultos. A água aqui é Maim e tumultos é Amar. Existem momentos em que há uma violência transitória, um tumulto na vida da gente, mas chega a hora em que nós entendemos que não precisamos de nos preocupar com nada, porque, como já disse a palavra do Senhor em outras partes, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Às vezes há murmúrios, clamores em alta voz, há fúria, né? Fúria aqui é Gaia,
orgulho, espumejem, chamar, está perturbado, né? Então, mesmo que haja aí uma perturbação, que falem em alta voz, que digam qualquer coisa contra nós, porque muitos são os que dizem o que querem. Porém, o nosso Deus é quem resolve tudo, porque Ele tem um plano para cada um de nós. Os montes podem passar, os montes podem estremecer, podem tremer, mas o nosso Deus, Ele nos dá vitória. Montes estremeçam, raias, que significa tremer, sacudir. Pode sacudir, pode acontecer, né? Tremores de terra. Homens e mulheres poderosos dizendo, nós vamos parar Israel naquele tempo. Ou como se fosse hoje homens altamente importantes na política, nos governos, dizendo, nós vamos parar a igreja, né? Nós vamos fazer leis que param a igreja. Eles podem até se estremecerem, eles podem dar os seus pulos, mas nós não tememos, porque o Senhor está na frente e cuida de todos nós. Versículo 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ao longo das margens do riacho fica a morada sagrada do Deus do ar superior. Louvado seja Deus. Então, as moradas do Deus Elion. Ele fala de Jerusalém, hein? O rio Jordão. Há outras maneiras de nós vermos este versículo que diz, fala no rio aqui, o rio fala da provisão divina, Naar, provisão divina aqui, prosperidade que vem do Senhor. Então o rio, Naar, é a prosperidade. Peleg são correntes, canais, né? Bênçãos, renovação espiritual, purificação e até purificação pelo Espírito Santo. João 7,38. O Espírito Santo é a água. Jesus disse que quem tem sede, vem a mim, beba. E há uma frequente corrente desse Espírito Santo. O rio não deixou de correr. Desde o Antigo Testamento, que foi prometido que havia rio nos ermos, né? E lá em Ezequiel fala do rio que o profeta entrou, e era um rio muito profundo. Esse rio representa o Senhor Jesus, e a água é o Espírito Santo. E aquele que está meditando na palavra do Senhor, ele é plantado como uma árvore junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, as suas folhas não caem. Esse rio também aparece lá no Apocalipse, lá na Nova Jerusalém, onde diz que o rio é claro como cristal, a praça de ouro. O rio ali que alimenta, que dá a entender que ele mantém a vida das árvores ao redor, e ali está a árvore da vida que dá 12 frutos, uma para cada mês. E as folhas são para a saúde das nações. Nós vemos, meus amados irmãos, que o rio alegra a cidade de Deus. Samak, alegria, alegrar é aqui, gratidão e louvor a Deus. O rio que nos abastece é o Espírito Santo, a palavra do Senhor, que nos faz louvar e agradecer todo momento, né? A cidade de Deus, Iaiá. Aqui nós sabemos que a cidade de Deus,
A cidade de Elohim, cidade é onde habita, aonde ele reside, né? Nós somos considerados casa de Deus, morada de Deus, está lá nas cartas de Paulo aos Coríntios. Está lá também nas cartas de Pedro, dizendo que nós somos tabernáculo do Senhor e que em breve nós deixaremos este tabernáculo. O santuário das moradas do Altíssimo. O santuário aqui é Kadosh. É sagrado, é santo, é separado. Moradas é Mishkan, tabernáculo, moradas. Altíssimo é Elion, né? Superior. Nosso Deus é superior. Pode fazer as bugigangas que fizeram por aí. Pegar um pedaço de barro e fazer uma porqueira, um lixo velho. Dizer, isso aqui é Deus, isso aqui é Deus. É uma porqueira, não tem valor de nada. Não fala, não ouve, não vê, não anda e não apalpa. Então, pode fazer Deus de pau, de pedra, de gesso, de porcaria. Não vai fazer nada. Um dia eu disse a um sobrinho meu, se aquilo ali cair na cabeça de um, faz mal, né? Mas, antigamente, isso eles colocavam ali nas beiras de cama, colocavam nas salas aquelas porcarias, trazendo maldição para a sua própria casa. E pela palavra de Deus, eles, no Salmo 115, nada podem fazer. E a Bíblia diz mais que aqueles que levam em procissão os seus deuses nada sabem. Mas o nosso Deus é o Altíssimo, é Elion, é o Deus superior, é o Deus Elion, é o nosso Deus. Versículo 5 diz: Deus está no meio dela, não será abalada, Deus o ajudará ao romper da manhã. Nós vamos ver aqui na batalha de Elohim, Elohim Azar, Mote-Buque virou, né? Aqui Azar é Ezer, ajudou, Mote Amor, que é mãe, Boquer é manhã e Elohim é Deus, né? Meio Querebe, parte interna, entranhas e centro. Aqui nós vamos ver que significa que Deus ajudou na batalha ao romper da manhã. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, mesmo que a noite esteja meio assim, precisando de ajuda, com as lágrimas descendo, como diz o texto bíblico, que as lágrimas o choro pode ser até findar a noite, mas ao romper da manhã Deus o ajudará. E a Bíblia diz que se o choro durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Então eu e você, meu amado irmão, minha amada irmã, teremos a ajuda do Senhor nosso Deus nas batalhas. A noite triste e preocupada, aflita, a noite perigosa vai passar. A noite cheia, de amargura vai terminar e Deus nos dará alegria. Ao romper da manhã Ele nos ajuda e nós venceremos em nome do Senhor. Em nome do Senhor nosso Deus, nós somos vencedores. A terra pode até ser abalada, tremer, desalojar e soltar. Então a terra pode tremer, mas Deus resolve todas as coisas. Ajudará e azar. Socorrer, apoiar, ajudar, de antemão, panar, ser virado para trás, virar. Então assim, nós vemos que
quando chegar, glória a Deus, quando chegar o romper da manhã, Deus, Ele nos ajudará, nos apoiará e o nome do Senhor será glorificado para sempre. Louvado seja Deus. Nós vemos, meus amados irmãos, o versículo 6. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aqui nós vamos ver uma mensagem que diz: das pinças de uma vara gentil quente, a terra de necrotério é moída. O que quer dizer para nós é que das pressões, das dissensões de um povo valente, guerreiro, a terra teve muitas mortes e foi moída, foi destruída. Então, as nações valentes causam destruição, causam mortes. Bramam aqui nesse texto é amar, murmurar, rosnar, enfurecer-se, né? As nações bramam. Nações é goim, que quer dizer povo, né? O povo que murmura. Os reinos aqui é Malaca, Manlacá, reinos, Manlacá. Aí vem aqui ouvir, Natan, dar, conceder, estabelecer. Cal, fácil, Nifal, vamos agir, e Rofal, ativado, né? Então, aqui neste versículo 6, as nações elas ficam furiosas, os reinos, que elas causam destruição da terra, causam uma destruição. Quando eles agem, quando eles acham que é fácil, o inimigo, eles tomam atitude e causam destruições terríveis. Nós estamos vendo hoje aí a guerra lá em Israel, estamos vendo a guerra lá da Rússia também, com uma vida assim de destruição. Estão fazendo o que não deveriam, embora que nós saibamos que também é cumprimento das Escrituras. Muita morte, meus amados irmãos e amigos, guerras terríveis causando grandes mortes, grandes destruições. Coel, colete, é voz, som, vontade de Deus. Mungue, dissolver, derreter, medo intenso. A terra se derreteu aqui. Quando Deus, ele levanta a sua voz, a terra se derrete. Ou seja, os homens importantes que tem no mundo, com seus grandes poderes econômico, militar, que se levantam, fazem muitas guerras, eles, em ouvir a voz de Deus, na hora certa, eles se derretem, eles têm um medo grande demais, porque a voz de Deus é tremenda. Tem um salmo que acho que para mim que é o Salmo 29, que fala sobre a voz de Deus, né? A voz de Deus abre as águas, a voz de Deus, o Deus da glória troveja, né? A voz de Deus é poderosa, a voz de Deus é cheia de majestade. Então, a voz de Deus faz coisas terríveis, né? Depois os irmãos em casa leem o Salmo 29. Nós vemos aqui o versículo de número 7. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor Jeová, o existente, e Ele está conosco. O Senhor dos Exércitos.
Jeová Tessabá. Exércitos aqui é aquele que sai, né? Que sai para a batalha, sai para a guerra. Então chega um momento em que o Senhor ele vai batalhar por nós, ele vai lutar por nós, né? Louvado seja Deus. Aqui nós vamos ver que o Deus de Jacó, fala aqui, Iacó, né? Jacó é o agarrador de calcanhar, o suplantador. Ele é o nosso refúgio. Nós sabemos que nós temos onde está guardado, né? O Senhor é o nosso lugar alto, a nossa fortaleza. Os militares tinham antigamente muitos lugares chamados fortalezas, né? Aqui no estado do Rio Grande do Norte tem o Forte dos Reis Magos, né? Que era uma fortaleza de guerra, uma fortaleza militar antiga. E em outros lugares, do Brasil tem antigas fortalezas de guerra. No versículo de número 8, diz: vinde contemplai as obras do Senhor, que a dissolução tem feito na terra. A palavra que vinde é de lá, vir, contemplar, ver, chazar e obras mifaial, trabalho, coisa feita. Nós vemos aqui que Deus, quando ele se levanta para fazer obras, ele faz coisas grandes, horrendas, e ele faz dissolução. Assolações aqui é chamar, que significa, esse samar aqui é como se fosse horrenda coisa, é cair nas mãos de Deus vivo, que está lá em Hebreus. Ele pôs o termo na guerra, né? É som, né? Som aqui é fala. Fala som aqui é pôr. Ele põe um termo na guerra. Essa palavra aqui que fala sobre o termo na guerra, é importante dizermos que o Senhor, ele trabalha direto conosco, sem parar. Ele coloca o termo na guerra. Ele faz cessar as guerras até o confim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Termo é sabatar, falar, desistir, descansar, parar, desistir, descansar. E fio é derrubar. Então ele derruba a guerra. Até que ele quer, ele derruba a guerra. Catsar. Nós vamos ver catsar até a guerra. Sabat Catsar. Passou por Tetá. Terra de fogo queimou um carrinho de estacionamento, né? Catsar aqui é cortar, Sabat é sábado, Tetar é como um insulto, né? Então, cortar a guerra, aqui sábado, cortar a guerra passou como um insulto, né? E os carros da batalha foram queimados, os carros dos inimigos foram destruídos. O salmista estava afirmando que Deus, ele queima os carros do inimigo no fogo. Nós vemos que os confins da terra, Ketser, ou Katser, a extremidade da terra,
os lugares distantes de onde vinham os inimigos. Vemos aqui que ele quebra o arco, aqui é Sabar. Quebra-arco aqui é Sabar Gesete. Despedaça a lança. Despedaça é Katsat, que é cortar, e lança Shanaia. Shani é hastes de uma lança ou ponta da lança, né? O Senhor Deus quebra a ponta da lança, queima os carros no fogo, né? Queima é sarrafo, né? Carros é Iagalá, carroça. Então, nós vemos que antigamente havia umas carroças de ferro puxadas por cavalos, né? E o Senhor Deus queimava os carros, despedaçava logo também os seus cavaleiros no fogo, né? Fogo, yes. E assim, fogo, chama, ira de Deus, né? Então, na sua ira, Deus despedaça o seu inimigo, pega todas as suas ferramentas de guerra, todas as armas de guerra são destruídas, o arco, a lança e os carros. E também os seus cavaleiros são paralisados, em nome do Senhor Jesus. O versículo de número 9 ainda é o termo das guerras, né? Mandou parar, mandou que a guerra fosse parada. Parar aqui é como fosse uma desistência. Sabat. Katsá, até a guerra foi parada. Então nós sabemos que Deus tem coisas grandes para fazer por nós, e está fazendo por nós, e o inimigo não aguenta o trabalhar de Deus. O versículo 10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Uma mensagem sobre este versículo diz: sou egoísta porque o conhecimento cura os gentios de Roma, Deus, a terra de Roma. Então, é como se no meio de uma batalha, alguém estivesse dizendo assim: nós confiamos aqui no nosso Deus, o inimigo ficará quieto porque é Deus quem vai mudar a mente deles. Provavelmente aqui uma batalha contra termos romanos, profetizado de maneira que diz que o Senhor Deus, ele vai curar Roma, né? Roma foi um império terrível de muitas guerras, muitas batalhas, muitas conquistas, que destruiu muita gente. Nós vemos que o povo de Israel fala que sente confiança em Deus, de maneira que sabe que Deus vai mudar o pensamento, vai resolver a causa de Roma contra o povo de Deus. Meus amados e queridos irmãos, a palavra deste versículo diz: aquietai-vos, é Rafá, deixar em paz. Fael, que é operação, mostrar negligência. Então, não venham guerrear, era o que o Senhor Deus estava dizendo, mudando a mente
de Roma. O Senhor estava mandando parar a guerra. Sabei que o Senhor é Deus aqui. Sabei é Iadai, conhecer que Ele é Deus e é exaltado entre as nações. Aqui exaltado é elevar. Então nosso Deus é grande, é alto, é elevado. O versículo de número 11, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Fala aqui no versículo 11, Messiá e Antessabá, Jacó, Deus enviou Jacó, que é Messias, Deus enviou no grande exército Jacó. Então, a mensagem que mostra que Deus enviou o Messias como o mais excelente do exército de Israel, o sublime líder de Israel. Se nós observarmos lá no Apocalipse, diz que o nosso Deus colocou o Senhor Jesus como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor, e ele estava na batalha, montado no cavalo branco. Nós vemos que o Senhor Jesus, no outro salmo, diz que ele é... Deixa eu ver aqui outro salmo, 24, que diz que o Senhor Jesus é o Rei da glória, forte e poderoso, Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da glória. Então, fala de como o Senhor Jesus é o líder dos exércitos de Israel e que foi enviado por Deus para Jacó. Lá no tempo de Josué foi visto um homem diferente no meio do arraial, né? Foi visto um homem assim, diferente. Aí Josué pergunta: tu és dos nossos ou tu és contra nós? E ele disse: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. A possibilidade aqui é que fosse uma teofania de Jesus Cristo como príncipe, né? Porque também lá em Isaías diz que ele é o príncipe da paz, né? Então, levando-se em conta o título de príncipe, ele era aquele homem que estava lá, apareceu ali a Josué, né? Embora nós saibamos que o principal anjo que cuida, eu digo anjo, né? Mas é espírito, é anjo, é Miguel, o arcanjo, né? O arcanjo não é anjo, porque arcanjo é uma categoria considerada a mais alta categoria dos seres espirituais antes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a responsabilidade de cuidar de Israel, né? Tem outros seres angelicais, seres espirituais que têm determinadas funções e têm muitíssimo poder, que estão nos céus e podem ser enviados por Deus à terra em ocasião necessária. Vamos orar a Deus. Leia, estude e ore este Salmo 46, é uma bênção para nós. Senhor, meu Deus e Pai, esta palavra é para edificar aqueles que querem
Eu sei que também podem estudar, podem ler, podem aprender e podem receber do Senhor algo que venha edificar, que venha fortalecer, que venha falar com eles grandemente. Este Salmo 46 é para a honra e glória do teu santo nome. E eu te louvo e te agradeço por todas as coisas em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.